Muito bem. Meus amados, eu quero entrar então aqui na palavra do texto que nós lemos, que o texto cabeçalho do título na Bíblia fala sobre o chamado de Isaías. Na realidade, Isaías já tem o seu chamado lá no primeiro capítulo, aonde diz e aonde relata que em Isaías 1:1, capítulo 1, verso 1, que ele teve o seu ministério expandido durante 4 reinados, e a Bíblia menciona, a visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, o ministério profético dele se estendeu por 4 gerações, 4 reis, foi aonde estendeu o seu ministério. E esta mensagem, meus amados, não é a mensagem lá do Antigo Testamento, lá para o Antigo Testamento. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada por Deus, e apta para trazer para a nossa vida correção e ensinamento. Então, esta mensagem vai nos orientar, meus amados, e vai nos ensinar a nós não ficarmos numa estagnação espiritual, ou uma estagnação do nosso relacionamento com Deus. E ela visa, meus amados, para que nós venhamos entrar num lugar de uma experiência maior com Deus e mais profunda com Deus. Desejo que cada um de nós, cada um de vocês aqui, todos nós possamos experimentar mais de Deus e termos experiências maiores com Deus. Também de nós buscarmos ao Senhor pelos motivos certos, pelos motivos corretos, porque nós podemos estar seguindo a Jesus com a nossa fé, mas estarmos com motivos errados, a razão pela qual nós buscarmos ao Senhor. E esta mensagem, ela visa trazer exatamente por que nós devemos servir a Cristo e buscar ao Senhor, ok? E o Senhor nosso Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, amém? E Deus quer nos levar a um nível maior de um relacionamento com Ele. Então, meus amados, que Deus nos conduza a um relacionamento mais profundo com Ele, amém? Um relacionamento mais profundo com Deus. E o texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E ele fala nesta visão que os serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com as outras 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e é aqui que nós encontramos o nome do Senhor, que encontramos a exaltação ao Senhor, declarando Santo, 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 3 vezes Santo. A expressão e a forma em que os querubins adoram, os serafins adoram a Deus. E também vamos encontrar aqui que o profeta, ele vai declarar: ai de mim, porque estou perdido. Ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui ele vai chamar o Senhor também de Rei. E aí nós vamos entender porque ele agora chama Deus de Rei, e porque ele vê Deus num trono, no alto e sublime trono. Meus amados, nós vamos aprender também princípio importante, de como nós devemos provar mais de Deus, e não nos satisfazer com uma experiência pequena para com Deus. Às vezes nós não nos satisfazemos, talvez com o salário que recebemos, talvez com as condições com as quais vivemos, e nós queremos mais. Mas que nós devemos sim, na nossa alma, todos que são nascidos de novo, experimentaram com Deus um relacionamento, de querer um relacionamento maior. E a visão que nós temos como igreja aqui em São Leopoldo é essa, de crescimento. Por isso que no trilho de crescimento da igreja, nós temos a ferramenta, que é a primeira, que é a inicial, que é exatamente o nome que nós já chamamos, que é crescendo na fé. É uma ferramenta porque nós visamos o crescimento. Não apenas crescendo na fé 1, tem crescendo na fé nível 2. Nós temos também o face a face, o nosso retiro. Nós temos também o retiro Impacto, que na semana passada nós tivemos e foi extraordinário. Muito lindo de ouvir alguns testemunhos de alguns irmãos que foram, que foi assim uma virada, que foi uma vida nova a partir daquele impacto que nós tivemos.
Além do mais, nós temos também o nosso TDC, que é o treinamento de discipuladores, e temos também o nosso TLA, que é o treinamento para líderes dos apriscos, amém? E sem contar que o discipulado, né? O discipulado que não é por um tempo X, por um prazo. O discipulado é para a vida toda. Eu gosto de dizer o seguinte, até que a morte separe. Não podemos, sempre devemos ser discipulados, orientados, termos alguém com quem nos ajuda a nossa fé a prosseguir e avançar. Ok? E lendo o livro de Isaías, eu encontro que no capítulo 1, ele já era profeta. Porém, a sua experiência do capítulo 6 é uma experiência maior. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele é profeta. E ele é levantado por Deus para apontar o pecado de Judá, o pecado de Israel. E ele aponta o pecado, no capítulo 5, por exemplo, ele começa com os ai, e ele começa dizendo, ai daqueles que levantam cedo da manhã para beber, encher a cara e se embriagar. Ele vai acusar também, ai daqueles que só querem juntar recursos, juntar bens e ser donos de coisas, donos de propriedade, só querem acumular, aqueles que são extremamente materialistas, e ele começa a apontar, ele aponta para os outros, condena o pecado dos outros, mas quando chega a experiência do capítulo 6, ele tem uma experiência com Deus como nunca antes. E aí no capítulo 6 ele vai dizer, ai de mim. Ele não diz ai do fulano, ai do Beltrano, aquela pessoa que encontra defeito, pecado em todo mundo. Mas com a experiência de ver a Deus, com a experiência de ver ao Senhor no seu trono, no alto e sublime trono, ele passa agora a dizer ai de mim. E é isso que eu encontro, meus amados, quando nós conhecemos mais a Deus, quando a nossa experiência com Deus, ela cresce e ela aumenta. Nós não ficamos a dizer, ai do fulano, o Beltrano, não, agora o discurso é diferente, ai de mim porque sou pecador. E eu entendo, meus amados, que é desta maneira, e é nessa postura, que nós devemos chegar a Deus, dizer, ai de mim, Senhor, porque sou pecador. Somente quando nós vemos a excelência, a grandeza, o poder de Deus, é que nós teremos a consciência do nosso pecado, a consciência da nossa desgraça, da nossa miséria, da nossa pobreza diante de Deus. Quando nós não temos tanta comunhão com Deus, é fácil estar apontando, achando, defeito aqui, defeito lá, no fulano, do Beltrano. Mas eu digo qualquer um de nós, quando tivermos uma grande experiência com Deus, nós paramos de olhar para os outros, e a gente começa a apontar para nós mesmos, e dizendo, ai de mim, porque sou o pecador. Meus amados, Deus sempre deseja nos conduzir a experiências que sejam maiores. Não é um projeto de Deus que você chegue só a um nível de relacionamento com Ele, e você não passe daquele nível. Deus deseja levar a cada um de nós a um nível maior. No crescimento espiritual não existe um limite, olha, só pode crescer até aqui, daqui para frente ninguém cresce mais. Não, meus amados, nós somos desafiados a crescer em comunhão e andar com Deus, amém? Esse é o desafio de todos nós, de crescermos em Deus, de crescermos em relacionamento com o Senhor, de crescermos em intimidade com Deus, e que a nossa revelação a respeito de Deus, através da sua palavra, gere em nossa vida um crescimento maior. E a vontade de Deus é que haja o nosso crescimento. Provérbios 4:18 nos ensina, mas a vereda, a verdade dos justos, é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele traz aquela comparação do sol que começa a amanhecer no meio da madrugada. E começa então a dissipar a noite, e começa então ainda estar um pouco escuro, mas começa então a aurora a chegar, e até se tornar dia perfeito e ensolarado, a gente enxerga tudo. O nosso crescimento para com Deus deve ser assim. E Deus deseja, meus amados, que nós venhamos provar, cada um de nós venha provar mais da sua presença. E foi isso que Isaías teve, uma experiência com Deus marcante.
Isaías teve no seu ministério, já sendo ele profeta, ele teve um up, ele teve um crescimento no seu relacionamento com Deus. E daqui desse texto nós podemos tirar lições e extrair lições desse texto. E a primeira delas que eu encontro é que Isaías ele tem uma percepção sobre Deus que ele não tinha antes. Como, por exemplo, até Jó mesmo, ele vai escrever no capítulo 42. Ele vai dizer lá no final do livro, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma experiência. E todos nós, meus amados, somos chamados para viver uma experiência com Deus. Eu desejo que cada um de vocês, todos nós aqui, possamos ter uma experiência com Deus, uma experiência marcante. E a experiência que Isaías tem no capítulo 6, é um impacto na vida do profeta, foi tão forte, que ele declarou ser um homem de lábios impuros, e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. No verso 5 ele vai dizer, então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então só quando nós lemos, depois de nós lermos os 5 capítulos anteriores, é que nós vamos encontrar a mensagem que ele traz, a mensagem sobre o pecado da nação, o pecado do povo. Mas agora então no capítulo 6, ele vai apontar para o seu pecado. Isso eu aprendo de uma maneira tão tremenda, que essa experiência com Deus leva ele a reconhecer-se pecador. Outra coisa também, que nós vamos encontrar no texto, que está bem descrito ali, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Aqui traz, meus amados, muitas lições. E o que levou o profeta de tal experiência, e a Bíblia mesmo vai nos dizer em Romanos 15:4, que diz que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. Então, Isaías 6:1 foi escrito para nós, foi para trazer ensino para nós. Em 1 Coríntios 11 também nos diz, estas coisas sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a nossa advertência, para um propósito de nos advertir e nos ensinar. Então, tanto a experiência de Isaías, meus amados, que ela não é um relato histórico, não é um relato com o propósito de ser um relato cronológico para falar do tempo. Por exemplo, para dizer, morreu o rei Uzias, só para marcar o tempo. Mas tem um sentido, tem um propósito de ensinamento. Então a experiência de Isaías, meus amados, que podia ter dito no texto, no ano do reinado do rei Jotão, que foi filho do rei, o rei Uzias. Porque quando morre o rei, já começa o outro. E o próprio Uzias, por exemplo, ele morreu, mas o seu filho já estava governando. Isaías poderia ter escrito, olha, no ano que começou a reinar Jotão, filho de Uzias. Mas não, isso não aconteceu. O texto vai declarar, o texto vai dizer, o texto vai ficar ali registrado no ano que morreu o rei Uzias. Porque, pois esse começou a reinar, Jotão começou a reinar antes do seu pai morrer. Então não se trata aqui do texto, essa referência, alguma coisa para registrar um calendário, mas sim algo tão importante no ensino, que Deus deseja trazer para mim, que deseja trazer para vocês, que deseja trazer e para que seja uma vivência para todos nós, amém? Porque, meus amados, Deus deseja que todos venhamos desfrutar um nível maior de experiência com Deus, amém? É isso que Deus deseja, um nível de experiência maior com Ele. Mas, pastor, eu estou contente, eu estou feliz com a minha experiência que eu já tive com Deus. Meus amados, é um começo, há um progresso na vida espiritual. E esse progresso, ele deve ser contínuo, ele deve ser constante. Como já disse, Deus não deseja que nós venhamos viver uma fé estagnada, que não tem crescimento, não tem desenvolvimento, mas que dia após dia nós venhamos ter uma experiência maior e marcante. E esta visão não necessariamente vai ser exatamente com você, aquilo que Isaías teve, talvez de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada, de um outro modelo, de outra forma. Mas importante, meus amados, que nós venhamos ter uma grande experiência com Deus, a qual venha nos levar num outro nível. O profeta, a partir do capítulo 6, nós vemos o seu ministério agora se mostrando realmente como um profeta messiânico. E Isaías recebeu um toque no capítulo 6, um toque de purificação.
um toque de purificação nos seus lábios, e foi justamente aí que agora ele se mostra, ele confessa ser um homem falho, e ele passa agora a ter a consciência do seu chamado. E é isso, meus amados, que nós precisamos entender, que Deus tem sobre a nossa vida um chamado. Pastor, mas será que eu vou ser pastor da igreja? Eu não sei, Deus sabe. A Bíblia nos diz que Ele chamou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Ou seja, Deus deseja usar a vida de cada um. Mas que todos nós, irmãos, que desejamos, almejamos e queremos ser usados por Deus, venhamos ter uma grande revelação do nosso Deus e conhecê-lo mais e mais para servir com muita alegria. Amém? E servi-lo com experiência de vida. Então Isaías teve o seu ministério profético alastrado durante um grande período, onde ele ministrou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E eu aprendo aqui também que, como ele começou o seu ministério durante o reinado de Uzias, ele começou bem jovem, ele era novo, mas foi durante a sua juventude, durante o início do seu ministério, que ele tem essa experiência. Então, em condição de sendo jovem, ainda provavelmente, ele era muito admirador do rei Uzias, porque ele foi um dos reis que mais trouxe vitória para Israel em toda a história. Provavelmente, como um general de guerra, e a sua fama tenha ficado apenas atrás de Davi, o rei Davi. Talvez ele só não conseguiu superar Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas Uzias foi um dos maiores reis em Israel, que fez um grande governo, fez um grande trabalho, executou grandes obras. Então, certamente, Isaías, como jovem, ele admirava muito o seu rei. Dizem alguns estudiosos que ele era sobrinho do rei. Outros já comentam e dizem que ele era primo do rei. Mas interessante que, havendo associação familiar, ou não havendo associação familiar, mas certamente ele admirava muito e respeitava o rei, porque havia devolvido glória e também havia devolvido prestígio para a nação, que tinha perdido por causa do pecado de outros reis que governaram. E o relato bíblico, meus amados, vai trazer também e vai nos mostrar o sucesso que ele teve. E aonde que está registrado o sucesso do rei Uzias? 2 Crônicas, capítulo 26, ali vai nos mostrar como foi com êxito e como teve sucesso o reinado de Uzias. Observe bem, versículo 6, 2 Crônicas 26, verso 6, nos diz o seguinte: Uzias saiu e guerreou contra os filisteus. Quebrou o muro de Gate, e o de Jabne, e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Quando diz que quebrou o muro, é que ele conseguiu entrar na cidade que estava fechada, usando força, usando o seu exército, e dizendo o seguinte: foi uma grande vitória o fato de ter derrubado aqueles muros que eram altos, intransponíveis, e conseguiu derrubar aquelas muralhas. Diz ainda mais: edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Ou seja, ele entrou na terra do inimigo, entrou na terra do adversário, derrubou os muros, tirou de lá a riqueza que tinha lá dentro, e não apenas, ele colocou cidades que pertenciam àquele lugar para outras nações, e ele edificou cidades lá dentro. Ou seja, entrou no território do inimigo. Não só isso, a Bíblia diz que Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Se você analisar, ele não venceu uma nação, ele venceu várias nações. Ou seja, o nosso rei é top, o nosso rei é muito bom, o nosso rei, aonde ele vai, ele tem vitória. Nós nunca somos humilhados por perder guerra, porque o nosso rei e o nosso exército, ele é melhor. É aquela satisfação da nação, ela conquistar e ela vencer qualquer batalha. Observe bem, o texto continua ainda dizendo: os amonitas, inimigos, deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Observe o que o texto bíblico, o relato bíblico ainda vai dizendo,
Diz: também edificou Uzias, torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou essas torres e fortificou mais ainda. Também edificou torres lá no deserto. E a Bíblia diz que cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura, alguém que investiu muito forte na plantação, na agricultura, investiu na agropecuária, investiu de uma maneira extraordinária, e ele tinha muito rebanho, ele tinha muita lavoura, porque a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Sobre o poder bélico, e o poder como um general, como um conquistador, como alguém que está conquistando muito, a Bíblia menciona também, diz assim: tinha também Uzias um exército de homens destros, muito bem treinados, nas armas, que saíam à guerra em tropas. Segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei, o número total de cabeças, ou seja, de líderes, de chefe, a quantidade era de 2.600 homens que eram líderes, que eram chefe. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 soldados, homens guerreiros, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para o exército, para 307.500 pessoas, preparou para todo o exército escudo, lanças, capacete, couraça e arcos e até fundas para tirar pedras. E olha só outro fato que ele faz. A indústria que produz, que faz a engenharia, isso há 2.800 anos atrás, ele já começou a criar algumas armas que eram de guerra, que não havia, e que ele produziu, e que ele inventou. A Bíblia diz: fabricou em Jerusalém máquinas. Fabricou em Jerusalém máquinas, eu estou falando de 2.800 anos atrás. Máquinas de invenção, de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas. Ou seja, ele criou uma máquina que atirava flechas, que lançava flechas. Não precisava o manual, né, uma pessoa, ela atirar flechas, tinha uma máquina que ele produziu de atirar flechas. E diz mais ainda, e atirarem flechas, e máquinas que atiravam pedras grandes, pedras gigantes, pedras enormes. E a Bíblia menciona sobre ele: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. E agora entra um perigo. No último versículo que nós lemos, no versículo 15, vai dizer o seguinte: porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Até que se tornou forte. E esse até, meus amados, que tem uma mudança. A partir desse até, Uzias foi um líder respeitado. Ele foi admirado. E aí nós vamos entender por que a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta viu o Senhor. Nós podemos afirmar com toda certeza que o profeta, sim, ele admirava o rei. Mas foi somente quando ele morreu, quando o rei natural, o rei de carne, o rei de osso, o rei carnal morre, que os seus olhos, os olhos do profeta, os olhos do servo de Deus, veio o Senhor dos exércitos. Os seus olhos viram alguém maior do que aquele rei poderoso. E às vezes pode na nossa alma, no nosso coração, nós estarmos admirando alguém, e o nosso foco ele já não está mais em Deus, tanto quanto deveria. E a Bíblia diz que quando morreu o rei Uzias, os olhos de Isaías, os olhos do profeta se abriram para ver uma revelação de Deus que ele não tinha visto ainda como rei. Observa que a Bíblia diz que ele viu o Senhor aonde? No trono. Quem usa trono? É rei. Até então não se via Deus em um trono. Mas a visão que Isaías tem agora, ele vê no trono quem? Não o rei Uzias, a quem ele admirava, mas agora ele passa a ver o Senhor. Ele passa a ver a Deus no seu trono.
E a Bíblia diz no alto e sublime trono. E a Bíblia diz que a glória foi tão grande, que a fumaça enchia aquele lugar. A Bíblia diz que o limiar também começou a tremer por causa da presença de Deus. Ele viu algo glorioso, muito maior do que ele estava acostumado, a ver aquele rei que ele se acostumava. Dizem alguns o seguinte, que Deus só se manifestou quando morreu o rei Uzias, porque ele era familiar, era parente, e que muitas vezes Deus faz morrer, Deus deixa morrer algumas coisas das quais nós admiramos, para que possa sim ser revelada a glória de Deus a nós. Meus amados, jamais veremos a glória de Deus, se algumas coisas não morrerem em nós. Vamos lembrar que em Saulo de Tarso, Jesus se manifestou para ele, e até então, tudo era a sua religiosidade. Antes era o fanatismo pelo judaísmo, da qual Paulo ele vai lutar contra isso na carta de Gálatas. Mas morre alguns deuses que não são ou reis, que são reis físicos para nós, que são coisas materiais, que são coisas da terra, e que precisam sim serem mortas, a fim de que Deus possa manifestar mais da sua glória, mais da sua presença, e o nosso relacionamento para com Deus venha a crescer. A Bíblia diz também que ele viu as orlas do seu manto real enchendo todo o templo. Mas para que pudesse ver o rei espiritual, esse rei carnal, ele deveria morrer. Então, meus amados, eu vejo aqui como uma figura profética. Se nós quisermos ver o rei entrando e nós entrarmos numa experiência com Deus, primeiro Uzias tem que morrer nas nossas vidas. Certamente cada um de nós podemos ter um Uzias para nós. E eu quero colocar aqui a aplicação, o que é Uzias para você. De uma maneira figurada, o que Uzias representa para você. Quem é Uzias e o que é Uzias para você. A mensagem, meus amados, que denuncia que queremos usar muitas vezes Deus como um trampolim para receber o que deseja. E muitas vezes nós podemos usar isto, a Deus, como um trampolim ao nosso favor, ou até buscar a Deus com um propósito errado. Eu vou a Deus, eu faço uma campanha de oração, faço um propósito, e eu venho na igreja porque Deus vai me abençoar. Então eu busco a Deus por causa da bênção. Por exemplo, alguém precisa tanto passar na faculdade, e vai fazer um vestibular, e é tão concorrida aquela cadeira, para poder conseguir aquela vaga gratuita. Então a pessoa chega diante de Deus e ela pede, Deus, me abençoa, me ajuda, Senhor, me ajuda. E entra num propósito de oração e um relacionamento com Deus, não porque quer a Deus, mas porque quer uma faculdade, ou porque quer aquela vaga tão concorrida, daquele concurso público. E aí vai buscar a Deus por causa disso, vai se dedicar a Deus por causa destas coisas. E aqui eu digo, meus irmãos, eu trago dois exemplos na Bíblia. Eu trago o exemplo de Moisés, e eu lhes apresento também o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, no val de Jaboque, ele luta com Deus, ele luta com o anjo. E a Bíblia menciona que até o amanhecer do dia. E ele diz o seguinte, eu não te soltarei, eu não te largarei, enquanto tu não me abençoares. Ele está lutando com o anjo por causa de uma bênção. Não que seja, irmãos, errado eu chegar diante de Deus e apresentar as minhas necessidades. A Bíblia diz, em tudo seja apresentada as vossas necessidades diante do Senhor. A Bíblia também diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o errado é o seguinte, eu me interessar em Deus, por causa de bênçãos terrenas. E deixar de ter o principal, que é um relacionamento. Eu digo, meus amados, que Jesus ele não morreu naquela cruz para nos abençoar aqui na terra. Para que você tenha um cargo onde você tenha que vestir paletó, ar-condicionado, e você viver numa vida boa. Jesus ele não morreu por causa disso. Ele não morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar uma mansão. Ele não morreu na cruz do Calvário para te abençoar e você ser dono de uma grande empresa, uma grande indústria, e você ser bem sucedido na face da terra. Ele veio, meus amados, para nos livrar do inferno, da condenação eterna. Ele veio morrer por nós, por misericórdia e compaixão, porque nós não teríamos como nos salvar por nós próprios. Foi por misericórdia
Foi por grande amor que ele morreu por nós. O que eu quero lhes dizer, amados, é que nós não venhamos trocar a razão e o porquê que Jesus morreu por nós, mas nós buscarmos realmente pelo aquilo que ele é. E eu vejo muitos crentes que são como Jacó, eles querem ser abençoados. Que nós cantávamos o hino, né? E Jacó segurou o anjo e não quis largar. Depois o hino diz, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. E aí nós cantávamos isso. É só a bênção que interessa. Depois que me abençoa, pode subir, pode ir embora. A gente despede Deus, já me abençoa? Vai agora, vai com a tua turma. Vai lá ser adorado pelos anjos. Não preciso mais não. Eu já estou abençoado. Eu já tenho o que eu posso, o que eu quero. Eu já estou no topo. Eu já estou em cima. Por que eu vou buscar Deus? Eu quero dizer, igreja amada, não sejamos interesseiros diante de Deus. Vamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Vamos adorá-lo por aquilo que Ele é. E o que Ele representa para nós é muito mais do que as coisas aqui da terra, aonde tudo vai ficar, aonde nada nós vamos levar daqui. E tudo que Ele nos der, irmãos, que nós venhamos render a gratidão a Ele, e reconhecer o seu amor, o seu cuidado, e nos interessar por Deus, e nos interessar pela sua obra, nos interessar por vidas, por causa da sua missão, da missão do Senhor Jesus, que veio morrer e entregar-se por nós. A Bíblia menciona, diferente de Jacó foi Moisés. Moisés passou 40 dias, 40 noites na presença de Deus, e foi ele que disse, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero te ver. E o Senhor disse, não, tu não vai poder me ver, mas eu vou passar. Depois que eu passar, coloca o teu rosto numa fenda da rocha, depois que eu passar, tu olha. E ele somente viu a glória de Deus, a glória visível. Mas ele não chegou a vir a Deus, propriamente. Mas a Bíblia diz que tão somente não vendo a Deus exatamente como Ele é, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. E por causa do pecado do povo, Deus disse para Moisés, olha Moisés, o povo pecou, eu não vou subir com vocês, eu não vou com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo vai ir com vocês. Se alguém interesseiro pode dizer, olha, se mandar um anjo, o anjo vai nos abençoar, tá bom, não tem problema, pode ir Deus, pode ir, deixa o teu anjo, mas que teu anjo me abençoe. Mas Moisés disse o seguinte, não Senhor, nós não queremos um anjo, nós não precisamos um anjo que nos abençoe, nós queremos a tua presença. E Moisés disse o seguinte, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nós não vamos sair daqui sem a tua presença. Moisés era alguém que amava a presença de Deus. Jacó, ele não está lutando pela presença de Deus, ele está lutando só pela bênção. Que nós não sejamos um crente Jacó, interessado numa bênção, mas que sejamos como Moisés, que queremos sim a presença de Deus que tem valor. E esse rei Uzias, ele começou o correto, ele começou bem. O início da sua caminhada, ele estava bem, o seu relacionamento com Deus estava bem. E ele demonstrava, meus amados, que realmente tinha amor para com Deus. Mas disse alguém, há um ditado, uma expressão, que diz o seguinte, você quer conhecer uma pessoa, quem ela é, dá poder para essa pessoa. Há pessoas, irmãos, que têm poder, elas se estragam. Há pessoas que quando têm poder nas suas mãos, mete os pés pelas mãos, estraga. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder. Quando a pessoa tiver poder, você vai reconhecer quem realmente ela é. Uzias era alguém que começou bem. Ele percebeu uma coisa, muito inteligente. Era muito organizado, era muito inteligente. Ele começou a buscar o Senhor. E ele percebeu o seguinte, que buscar a Deus é um negócio bom. As coisas melhoram para quem busca a Deus, amém? As coisas melhoram, pelo menos em questão de paz, a gente tem paz. A paz que excede todo o entendimento, a Bíblia diz, guardará o nosso coração, essa paz é que Jesus dá. Jesus é o príncipe da paz, a paz que nós precisamos, e o mundo não tem, o mundo não dá, é a paz que Jesus tem para nos dar. Você pode estar num deserto, você está com Jesus, você tem paz. Você está no meio de um tiroteio, você está com Jesus, você está em paz, você está tranquilo. E 2 Crônicas 26, verso 4 e 5, vai nos ensinar alguns princípios aqui. Diz assim o texto. Olha só o que fez Uzias. Ele fez o que era reto perante o Senhor.
segundo o que fizeram o seu pai, Amazias. E diz o texto assim, ó, Uzias se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E olha só, pode grifar na sua Bíblia. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Vamos todos dizer isto? Diga comigo, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga para a pessoa que está do seu lado, nos dias que você buscar o Senhor, você vai prosperar. E ele pescou isso, é bom. Opa, eu estou buscando a Deus, eu vou prosperar. Puxa vida, eu vim no culto de domingo, senti um alívio segunda-feira, uma paz tão grande, parece que o peso saiu das minhas costas. Esse troço de ir no culto é bom, eu vou voltar. E ele viu que era bom a coisa. E ele gostou, voltou do segundo culto, estava bom, ó, buscar Deus faz prosperar, faz melhorar a vida. O casamento melhorou, o relacionamento no trabalho melhorou, uma paz que veio. Opa, se é tão bom assim, eu vou buscar mais. Eu vou ir no aprisco também, o aprisco é um lugar de bênção, uma casa abençoada, né? Um lugar de graça de Deus, um ambiente familiar, um ambiente de amigos, né? Chimarrão, pipoca, palavra, louvor, oração. Que coisa preciosa é o aprisco. E a pessoa se sente bem. E está sentindo que as coisas estão melhorando. Diz, opa, eu quero mais ainda. Eu vou no culto na terça-feira, que é o treinamento, né, para receber mais de Deus. Eu vou terça-feira, amém? E eu aconselho todos vocês, venham terça, venham domingo, amém? É um aprendizado, é um crescimento para a nossa vida. E ele percebeu que esse negócio de buscar Deus é bom, prospera. Opa, melhorou as comissões, melhorou meu salário, até meu chefe me chamou agora, vai me estar me dando uma oportunidade, desde que eu comecei a buscar a Deus, é um negócio bom. Então eu quero continuar buscando a Deus, porque é bom, melhora a minha vida, melhora o meu status. Antes eu andava sempre cabisbaixo, triste, agora eu estou feliz porque as coisas boas estão acontecendo, porque buscar a Deus é bom. E ele viu que isso é bom. 2 Crônicas 26, 4, 5. E ele começa então a buscar a Deus, porque vê que é um bom negócio. Economicamente, a fama para a pessoa, que tudo está melhorando. Aí o texto diz, meus amados, que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. E lá no versículo 15 vai dizer, até que ele se tornou forte, até que ele chegou no topo, até que ele está lá em cima. Aqui que chegou o problema. Achar que é o seguinte, agora eu estou no topo, agora está bom, agora está maravilhoso. Como dizia alguém o seguinte, olha, se melhorar, estraga. Está tão bom a coisa, olha, se melhorar vai estragar. E ele chegou nesse nível. Diz, olha, está ótimo. Estabilizado o governo, tenho o governo nas minhas mãos, eu tenho domínio nas minhas mãos, todo mundo me respeita, aqui em Judá, em todo Israel me respeitam, no Egito me respeitam, lá entre os filisteus me respeitam, em todas as nações estão me respeitando. Então ele está se achando agora o cara, ele está se achando bom. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que ele foi muito ajudado por Deus, até que se tornou forte. E é aqui que mora o perigo, até que se tornou forte. O perigo vem, até que a gente acha o seguinte, ó, agora eu estou no topo. Então, a partir de agora eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais da ajuda de Deus. Agora eu faço como eu quero. Eu estou até um pouquinho maior do que o próprio Deus. Não foi esse o pecado? Que nós entendemos que o próprio Satanás, que era um anjo de luz e foi transformado, porque se rebelou, porque se achou ser acima de Deus. Não foi essa a tentação lá no Jardim do Éden? Diz, olha, no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão ser o quê? Iguais o quê? Iguais a Deus. Rapaz, eu ser igual a Deus, ter o poder de Deus, meu, é isso que eu quero. É o topo. É lá em cima onde consigo chegar. E aí é o ardor dentro do coração do ser humano, querer isso aí, eu quero o topo, o poder aqui na terra, a autoridade aqui na terra, a fama aqui na terra. E aí começou a decadência dele. E é aqui que mora o perigo. Essa expressão até que vai nos mostrar, irmãos, que a partir de então, Deus já não era mais necessário para a vida dele.
porque Ele já chegou onde Ele queria. Até quando o Senhor é necessário para nós? Até quando o Senhor é necessário para ti? Até quando Jesus é necessário para você? Até onde você precisa de Jesus? Olha, pastor, depois que eu tiver salário de 100, 120 mil, 300 mil, não preciso mais ir na igreja, adorar a Deus, buscar a Deus, não preciso mais ter tempo com Deus, eu não preciso mais ler a palavra, afinal de contas, eu já estou lá em cima e agora sim, mesmo que eu fique desempregado, vou viver o resto da vida com a fortuna que eu tenho. Vamos lembrar quando Jesus diz a um homem que é chamado louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem reservado para quem será. O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, minha alma descansa, regala-te. Tu tens agora para o resto da vida. Só descansar agora e deixa a vida levar, porque tu tem muito. Dá para viver o resto da vida. Porém, meus irmãos, e aqui, parece que Deus se tornou desnecessário. Ele fazia exatamente o que queria. E Uzias, meus amados, é o retrato do sentimento que há no coração de muitas pessoas que buscam o Senhor por interesse. E eu digo para vocês, eu tenho nojo de ligar a televisão, escutar programas que na televisão ensinam o seguinte: você traz dinheiro para a igreja e Deus vai te trazer muito mais dinheiro, como que se fosse na igreja um banco, um investimento para você ir bem. Ou seja, vai buscar Deus para Deus te abençoar. Não se busca Deus por um relacionamento com Deus, por um desejo de Deus, por uma vida com Deus, de ver a glória de Deus, buscar mais uma intimidade e vida com Deus. E há muita gente que vai, traz 100 reais, Deus vai te dar 2.000. E aí vem os testemunhos, antes eu era empregado, era isso, eu estava assim, e aí eu fui na campanha tal, e eu dei minha oferta, eu dei o meu dinheiro, aí Deus então me encheu de bens. Meus amados, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus não veio morrer numa cruz para nos fazer ser prósperos, ricos e milionários. Se Deus abençoar a vida de vocês, amém, que Deus abençoe, que Deus prospere. Mas eu digo, meus amados, que nunca chegue ao tempo e à altura de você dizer, eu não preciso. Tá bom assim, a minha vida agora eu toco sem Deus, e eu não preciso nem reconhecer a minha habilidade, a minha capacidade. É o que o Senhor nosso Deus vai dizer lá, antes do povo entrar na terra prometida. Diz, olha, eu vou abençoar vocês, vocês vão ter muito gado, vocês vão construir muitas coisas, mas nunca digam, a minha força, a minha capacidade é que conseguiu todas essas coisas. Ok? Então muitas pessoas, na hora de uma doença, elas buscam a Deus com intensidade. Aí eu estava comentando, trazendo aqui uma situação que aconteceu alguns anos atrás aqui na igreja. Uma pessoa que saiu da igreja, não quis mais saber do evangelho, não quis mais saber de Jesus. E ela veio aqui e disse, pastor, por favor, eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu estive no médico, não estava me sentindo muito bem, e o médico pediu alguns exames, e olha, o que está constando é um câncer. E eu quero hoje voltar para Jesus, eu estou voltando para Jesus hoje, e eu quero que o senhor ore por mim, eu quero que o senhor me receba na comunhão da igreja, porque eu não quero partir, eu não quero morrer longe de Jesus. E oramos por ele. Oramos pelo exame, ele ia fazer uma biópsia, fez a biópsia, aí saiu o resultado da biópsia. Deu negativo, ele não tinha câncer, não tinha nada. E o que aconteceu? Ele nunca mais veio. Ele veio buscar Jesus por quê? Que nunca seja o motivo de nós buscarmos ao Senhor Jesus por causa de cura. Que nunca nós viemos buscar Jesus para ter uma carteira cheia, a conta do banco estourando muito dinheiro, investimentos, mas que nós viemos buscar, irmãos, entender por quem Ele é. E essa visão que Isaías ele tem, depois de 5 capítulos mostrando o seu ministério, vai mostrar o seguinte: agora ele viu o Senhor, sentado num alto e sublime trono. O trono era dos reis. Agora ele está vendo Deus naquele trono, mas teve que morrer. Aquele rei que dava tanta vitória, aquele rei que trazia tanta honra. Meus amados, e aí eu digo, meus amados, que realmente nós precisamos ter essa experiência com Deus, de ver não um Deus abençoador, um Deus Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Deus não é coelhinho da Páscoa que traz presente para mim. E Deus não deve ser buscado por aquilo que Ele pode fazer, mas Ele deve ser buscado por aquilo que Ele é. Meus amados, o que aconteceu?
O rei Uzias alcançou status, um nível grande, alcançou fama. E muitos, quando alcançam um nível, muitas vezes alcançam a fama, esquecem com facilidade quem foi que os abençoou. Outros vêm a Cristo porque precisa de uma restauração familiar. E eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, Ele não está interessado em sobras. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar a Deus. E a Bíblia diz: e busque primeiro a sua justiça. E a Bíblia diz: então, as demais coisas, elas vão seguir vocês. Mas não é busquem as coisas, busquem os bens, busquem uma vida melhor. E depois, então, busque se sobrar o reino de Deus. Não, meus amados. Quero dizer que Deus não é um quebra-galho, amém? Diga para a pessoa bonita que está do seu lado, diga: Deus não é um quebra-galho. Diga para ele: nunca faça de Deus um quebra-galho para a tua vida. Quantos querem Deus como um amuleto? É como o povo de Israel, eles estavam lá perdendo a batalha, eles estavam perdendo a guerra, e de repente um pessoal: olha, vamos fazer o seguinte, para nós ganhar essa guerra, vamos trazer a arca, a presença de Deus. Vamos trazer a presença de Deus para nós ganhar a batalha. Há quantos fazem até propósito com Deus? Olha, se Deus abençoar e o meu time ganhar, eu vou fazer um propósito com Deus. Você acha que Deus está no meio disso? O ruim é quando o goleiro é crente, ora: Deus, ajuda, meu Deus. Ajuda, meu Deus, que não passe nenhuma bola. E quando o adversário que vai bater o pênalti ali também é crente, ele está fazendo a mesma oração, né? Deus, eu sou teu servo, me ajuda a entrar a bola lá naquele gol lá. Que conflito, quem que Deus vai ouvir? Às vezes, meus irmãos, não devemos buscar a Deus só por isto. Nós devemos amar o Senhor de todo o coração. Deus batendo na tua porta e derramando bênção ou não. Mas que nós venhamos buscar um relacionamento maior com Deus. Desejarmos uma intimidade com Ele, uma vida com Ele. Às vezes, meus amados, a nossa carne só leva a gente a pensar na gente mesmo. Se nós, meus amados, não ensinarmos essas verdades, nós vamos falhar, como Uzias falhou. E é preciso, irmãos, meus amados, confrontar o nosso coração com a verdade, com a palavra de Deus, e nos levar a um quebrantamento diante do Senhor. Olha a experiência que o profeta tem. Ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, então que eu vi o Senhor. Quando morreu aquilo, olha só o que diz 2 Crônicas 26:16, sobre Uzias, retornando ao rei que morreu. Diz: mas havendo ele se fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína. O texto está ali bem claro. Que exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E a Bíblia diz: e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque um dia ele entrou lá no templo para queimar incenso no altar. Só que queimar incenso no altar era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes. Somente o sacerdote que podia fazer isso. Por isso que Deus já tinha separado a tribo de Arão e os descendentes de Arão para serem os sacerdotes. Deus não aceitava jamais que viessem queimar. Por exemplo, nós vamos encontrar na vida de Saul em que ele deseja fazer o sacrifício e Deus não aceita. Porque somente o sacerdote deveria cumprir aquela missão. Inclusive, por exemplo, havia todo um ritual como os sacerdotes deveriam executar essa missão. O livro de Levítico vai falar sobre isso. O livro de Números também vai nos relatar um pouquinho mais, certo? Meus amados, e tinha regras, maneiras e formas exatamente como fazer. Inclusive até a roupa que os sumos sacerdotes, os sacerdotes usavam, que eram roupas diferenciadas. Havia também até o tipo de tecido, não era qualquer tecido. Lá no livro de Ezequiel vai dizer que eles deveriam usar roupa de linho, não poderia ser de algodão. Por que de linho? Para não transpirar. A roupa de algodão transpiraria mais, porque a obra de Deus não é feita pela nossa transpiração, a nossa força, mas é feita por Deus, é o agir de Deus. E aí chega agora ele lá, o rei Uzias, o poderoso, está grandão, pode todas as coisas, e vai descer o seu coração. Não, sacerdotes, eu vou oferecer, eu mesmo vou queimar. E os sacerdotes disseram: não faça isso. Eram 80 sacerdotes que estavam ali. E o rei Uzias, meus amados, que é um símbolo de arrogância, de autossuficiência, de orgulho, e também agora de falta de compromisso com Deus. Ele quer fazer do jeito dele.
Vamos lembrar que os próprios sacerdotes, Ofni e Finéias, tentaram fazer do seu jeito e não do jeito de Deus, e Deus os fulminou, Deus acabou com eles. A Bíblia fala de Uzá, que tocou na arca de maneira irreverente, e ele morreu ali onde estava. Ananias e Safira, que tentaram dar um drible em Deus, conversar a Deus mentindo, morreram ali diante do servo de Deus, de Pedro. Meus amados, não se brinca com aquilo que é sério. E aí, Uzias vai representar isto. Aquela pessoa que não se corresponde com Deus e com as intervenções por causa do seu egoísmo, e que só pensa em si. Uzias, meus amados, dentro de nós tem que morrer. Se nós quisermos ver a glória de Deus, Uzias que está dentro de nós precisa morrer. Somente quando Uzias morre, é que veremos o rei, o Senhor dos exércitos. Uzias tem que morrer. Mas como que isso acontece? Observe bem o texto. 2 Crônicas 27, 17. E a Escritura vai mostrar como o rei Uzias veio a morrer. E examinando o texto bíblico, nós vamos tirar daqui alguns princípios. Assim que Uzias entrou no templo, os sacerdotes resistiram ele, e deixando também exemplo para nós. Diz assim o texto, versículo 17. Porém os sacerdotes Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Ah, mas eu sou o rei, eu é que mando. Meus amados, tem coisas que, por mais poder que uma pessoa tenha, ela não pode. Por exemplo, nós temos um presidente da república, nós temos um governador, nós temos um prefeito. A esfera de administração deles é uma, mas eles não podem chegar lá no tribunal, por exemplo, e dizer: olha, todos os ministros do tribunal estão todos despedidos, demitidos, está aqui a carta, eu que vou fazer isso agora. Não, eles não têm competência. Ele é um presidente eleito, ele não é uma autoridade para julgar causa nenhum. E o que fez Uzias? Eu vou queimar. Não, o senhor não pode. Posso, sou o rei, já tem tantas vitórias, Deus já me abençoou tanto, eu posso fazer isto. E a Bíblia diz: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. E disseram para ele: sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Aí ele ficou uma fera. E o texto vai dizer: tinha ele o incensário na mão, que deveria estar na mão dos sacerdotes, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu na testa perante os sacerdotes. Anseníase pegou-se sobre ele. E a Bíblia menciona mais ainda: a lepra saiu perante a sua testa, e os sacerdotes, na sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Eu acho tão interessante que o texto diz o seguinte: foi Deus que feriu Uzias. Foi o próprio Deus que feriu ele. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Exatamente o que aconteceu. Um leproso não poderia morar e não poderia habitar na mesma casa. Se o leproso tomasse água em um copo, aquele copo estava contaminado, quem fosse tomar água naquele copo pegaria a lepra. Se ele habitasse pela própria respiração, o lugar seria contaminado. O travesseiro ele fosse dormir, a coberta que ele fosse se cobrir, estava contaminada, e a lepra era contagiosa. Então, deveria morar num lugar à parte. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz: porque foi excluído da casa do Senhor, e foi morar numa casa separada. E o seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo. Meus amados, o que me chama a atenção aqui é que o próprio Deus feriu Uzias com lepra. Mas só aconteceu depois que os sacerdotes resistiram. Meus amados, quando que percebemos essa atitude de Uzias na nossa vida? De achar que nós podemos. De achar que podemos fazer qualquer coisa. Porque quem sabe alcançamos um pouquinho mais, achamos que podemos.
A Bíblia menciona, meus amados, que nós somos o santuário de Deus. Ele entrou lá no santuário, lá no templo, em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus. E também o sacerdócio instituído para cuidar desse santuário. Se nós somos templo do Espírito Santo, não podemos aceitar qualquer tipo de atitude assim. Nós devemos sim, irmãos, ter uma posição contrária a esse tipo de atitude. Eu quero dizer, irmãos, e finalizando, que Deus não é amuleto para nós usar e conseguir o que nós queremos. Eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele não é descartável, e que a nossa carne muitas vezes vai querer nos levar para um lado, para um sentimento, para um viver egoísta. E nós precisamos, meus amados, confrontar esta atitude. O que aconteceu sobre Uzias foi um processo de morte. O pecado, ele é um processo de morte. Não é porque alguém comete um pecado agora e vai cair um raio em cima da pessoa e morre instantaneamente. É um processo, a morte espiritual é um processo. Assim como Uzias morreu num processo que não foi uma morte imediata, mas foi uma morte aos poucos. E assim ele foi definhando espiritualmente. Muitos começam a entrar num processo de morte espiritual. Não percebem que estão morrendo, mas estão morrendo por causa da autossuficiência. Achar que pode, e achar que está bom assim, achar que estou no topo. Não, meus amados, vamos nos humilhar e buscar ao Senhor com humildade do nosso coração. Não adianta, meus amados, nós fazer uma única oração e achar que tudo vai resolver. Vou lá para um cantinho fazer uma rezinha, uma oraçãozinha, e tudo está resolvido na minha vida, na minha alma. Devemos buscar ao Senhor, meus amados, com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração contrito. É o que a Bíblia nos diz, que Deus não está se agradando de sacrifícios ou de ofertas humanas, mas sim de um coração quebrantado. Que nós venhamos buscar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a rendição. Uzias se tornou alguém só religioso, buscava ao Senhor por causa de um negócio, mas não realmente por quem realmente Deus era. Meus amados, que Deus trabalhe no nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para fazer a sua obra em nossos corações. Amém? E eu trago agora de volta o versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, que diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado e sublime trono. Somente quando Uzias morre é que a gente consegue ter uma experiência. O que representa Uzias na sua vida? O que representa Uzias no teu coração? Qual é a aplicação que o Espírito Santo coloca no teu coração nesta noite? De aplicação na tua alma do que vem a ser Uzias, o que é Uzias. O nosso Uzias, meus amados, não nos deixa ver o Senhor, não nos deixa ter um relacionamento com Deus. Eu quero, meus amados, em nome de Jesus, convidar vocês, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Coloque-se à disposição de Deus, coloque-se à disposição do Senhor Jesus. Hoje é um dia de ceia, e ceia é um momento para nós lembrarmos da sua morte, do seu sacrifício por nós. E a ceia vai reportar-nos a mensagem da cruz. Mensagem mais linda, mensagem de um grande amor é a mensagem da cruz. E a cruz é para nós morrermos para o nosso eu. O nosso Uzias tem que morrer. O nosso Uzias não pode viver. Quem sabe você quer uma vida religiosa de Uzias, ele precisa morrer. Uzias tem que morrer, para que nós possamos ver a glória de Deus, para que nós possamos ter a manifestação gloriosa e uma grande experiência com Deus. Jamais vamos ter uma grande experiência com Deus enquanto o nosso Uzias estiver vivo. Que morram nossos Uzias, para termos um grande encontro com Deus. Em nome de Jesus, eu quero convidar o ministério de louvor para nós adorarmos a Deus. A mensagem da cruz é essa: Jesus morreu na cruz, mas Ele disse: qualquer que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Deixe o teu Uzias morrer, que morra o nosso Uzias e que viva o Senhor Jesus.
Deus, meus amados, tirou da vida de Isaías alguém que lhe era um apoio, alguém que lhe era uma admiração. Eu digo, meus amados, que é uma mensagem profética e muitas vezes Deus vai trabalhando, tirando alguns Uzias da nossa vida, tirando algumas muletas da nossa vida, da qual nós nos apoiamos. Às vezes Deus vai trabalhando para que nós venhamos ter um relacionamento maior com Ele. Deus não deseja trazer sobre a nossa vida nada de desgraça, de destruição, não. Mas o propósito é que nós venhamos buscar um relacionamento maior com Ele, a fim de que venhamos frutificar para Ele. Observa, meus amados, que Isaías tinha um chamado, Isaías tinha um propósito. E eu olhando para todos vocês aqui, eu vejo o seguinte: Deus tem um propósito, Deus tem um querer sobre a vida de vocês. Deus quer ter um relacionamento maior contigo, amém? O propósito de Deus é ter um relacionamento maior com você. É o propósito que Deus deseja exercer e realizar sobre a tua vida. Um propósito maior, um propósito mais intenso. Mas Uzias precisa morrer. Que morra o rei Uzias da nossa vida. E então vermos um outro rei, conforme Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, ou seja, um trono muito maior do que o rei Uzias. E acima dele estavam os serafins. E a Bíblia diz: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Depois ele vai dizer que ele é rei. Versículo 15, versículo 5 disse: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Os olhos dele antes olhavam e via Uzias. Agora não, agora os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram a Deus. Uma experiência maior, um compromisso maior. É isso pela qual o Espírito Santo nos traz e nos leva e deseja. É isso que Deus deseja. É isso que o Espírito Santo quer. É isso que o Espírito Santo deseja mover na nossa vida. Que não haja Uzias diante de nós, que não haja mais Uzias a quem admiramos, a quem nós só falamos do rei Uzias, mas que nós venhamos, meus amados, abrir os nossos lábios e falar do grande amor do Senhor Jesus. Eu oro e tenho orado por todos vocês, para que cada um de nós sejamos missionários, missionários nas mãos do Senhor, missionários ali para os nossos vizinhos aonde nós estamos. Não apenas o missionário que vai atravessar o oceano para pregar a outras nações, mas lá no trabalho onde você está, que você seja um missionário. Que lá onde você estuda, ali você seja um missionário nas mãos do Senhor. Que ali você seja um profeta nas mãos do Senhor. Que você seja usado pelo Senhor lá no seu trabalho. Você seja um missionário nas mãos do Senhor. Que o Senhor te use, porque Deus deseja nos usar. Vamos caminhar para um nível maior. Vamos buscar mais da intimidade e vida com Ele. Amém? Vamos orar?